Vamos falar nesse vídeo então sobre um transtorno alimentar, mais especificamente transtorno de compulsão alimentar e quando ele está presente, então quando ele é uma comorbidade na pessoa com TDAH. Olá, eu sou a Lara de Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios de desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Eu fiz esse vídeo, então, eu fiz alguns vídeos sobre os transtornos alimentares, né? E um deles é o transtorno de compulsão alimentar. E aí tiveram dúvidas, perguntas, enfim, então vamos tentar entender um pouquinho melhor quando esse transtorno ele está presente no paciente com TDAH. Então, a primeira coisa, assim, aqui tem vídeo explicando exatamente como é que a gente identifica, então, quais são os critérios diagnósticos para se caracterizar, então, o transtorno de compulsão alimentar. Então, todos os diagnósticos em transtorno mental, a gente precisa ter uma frequência, uma intensidade importante. O transtorno de compulsão alimentar não vai ser diferente, ou seja, não é porque eu fui domingo na casa da avó, comi demais e comi exageradamente que certamente essa pessoa terá o transtorno. Então, a gente precisa de algumas características importantes, de um tempo importante que esses comportamentos se apresentam, estão recorrentes, enfim. Tem vídeo explicando exatamente quais são os critérios, quais são os sintomas para o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. No entanto, a pessoa com TDAH, ela vai ter uma dificuldade de controle de impulsos. Já expliquei em uma série de vídeos aqui os sintomas sobre o TDAH. Então, principalmente aquelas pessoas que foram diagnosticadas, né, com o subtipo de predominantemente hiperativo, impulsivo, isso significa que essa pessoa tem um número importante desses sinais. Então, a dificuldade de controle de impulso, ela é grande, ela é importante. Esses sintomas, eles são predominantes, né, como o nome mesmo diz. Então, vai ter dificuldade em controlar impulso por uma série de questões da vida. E o que pode acontecer? Então, a gente sabe que tem estudos, alguns que relacionam mais ou menos 30% das pessoas com TDAH podem apresentar o transtorno de compulsão alimentar como uma comorbidade. A gente ainda precisa de dados mais claros aí em relação a essa questão, mas a comorbidade ela existe, ela está presente e a gente precisa observar com cuidado. Então precisa de tratamento específico. Ah, Lara, eu trato o TDAH. Ótimo, você já trata o TDAH, você vai trabalhar especificamente para trabalhar essa questão de compulsão alimentar, porque isso é um prejuízo muito importante. Então os transtornos alimentares, eles trazem prejuízos importantes na vida social, no trabalho. Então o que a gente faz quando de fato existe essa comorbidade? A gente trata em conjunto. A gente vai tratar os sinais do TDAH e a gente vai tratar a questão do transtorno alimentar com a equipe multidisciplinar. Então se precisa do médico, precisa conversar com esse médico, precisa trabalhar e ajustar aí o que for possível em relação às medicações. Com o psicólogo, obviamente, precisa entender, precisa de um objetivo muito claro, né? Então, se essa compulsão, ela tá trazendo prejuízos muito importantes e para a gente diagnosticá-la, né, ela tem que apresentar prejuízos importantes, então precisa entender com o profissional qual vai ser o objetivo naquele momento. A gente começa a trabalhar e melhorar essa questão especificamente. Então, esse vai ser o objetivo principal nesse momento do tratamento, controle de impulsos, enfim, isso precisa ser definido, trabalhado com os profissionais, mas a gente pode e deve tratar em conjunto. Então vai pensar melhorar a rotina, organização, que está bastante relacionado aos sintomas, por exemplo, da desatenção, só que melhorar os sintomas de desatenção, como por exemplo a desorganização, vai ser importante para que você tenha alimentos saudáveis, para que você faça escolha por alimentos mais adequados, para que você não fique o dia inteiro sem comer por conta da desorganização e quando vá comer, faça uma ingestão enorme de caloria em função da desorganização. Então isso tudo vai, pode e deve, né, ser trabalhado em conjunto. É uma comorbidade possível, sim. Então a gente sabe, a gente ainda não tem números tão claros a respeito dessas porcentagens em relação às comorbidades, mas ele está presente, ela vai causar prejuízos importantes e o mais importante, a gente pode tratar e deve ser tratado em conjunto, já no tratamento que você faz, o seu tratamento regular, junto ao médico, junto ao psicólogo. É possível, é importante e deve ser trabalhado de uma forma bem objetiva, específica, direcionada. Por isso que também a TCC ainda é a abordagem que traz melhor evidência também quando a gente vai pensar no transtornos alimentares. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver dúvidas, como essa é importante, porque aqui já tem vídeo falando bastante sobre TDAH, né? Esse canal, na maioria dos meus vídeos, e eu iniciei aqui com todo o objetivo
objetivo de trazer o máximo de informação sobre TDAH, então já tem muita coisa lá. E tem os vídeos onde eu falo dos transtornos alimentares e tem esse vídeo específico do transtorno de compulsão alimentar. Dá uma olhadinha lá neles para você conseguir identificar com um pouco mais clareza se de repente você está apresentando esses sintomas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.